Boa noite, meus amigos! Feliz sábado para vocês e hoje o verso é sobre força espiritual, apesar de ser utilizado o exemplo uma força um pouco mais física. É que eu olhei um vídeo sobre um personagem que era forte, muito forte. Daí então eu fui e cacei um exemplo nesse livro maravilhoso que a gente chama de Bíblia, sobre um verso de uma maior demonstração de força já mencionada. Seja ela força espiritual, força física, mas uma parte da força espiritual a gente deixa talvez para um outro vídeo. Hoje vamos ler um verso sobre força física de um dos personagens mais conhecidos da cultura pop, que é o grandioso Sansão, o mulherengo da Bíblia. Desculpa por isso, mas sinceramente o cara é mulherengo mesmo. Não tem como pensar em Sansão sem ter outra coisa junto. Tá, em questão, o verso que vamos ler hoje, ele se encontra em Juízes 16, do versículo 29 ao 30. Abraçou-se, pois, Sansão com duas colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais do que os matou em sua morte, do que os que matará em sua vida. Olha, o verso não é muito bonito, eu sei disso, admito isso, mas Sansão, ele era um nazireno. Ele reconheceu o seu pecado basicamente depois que ele literalmente pagou com o trabalho escravo. Não literalmente pagou com o trabalho escravo, mas ele percebeu que cometeu um erro depois que ele foi escravizado, que ele abandonou a Deus quando ele literalmente se tornou um escravo. Ele poderia ter pendurado a chuteira, ele poderia ter se jogado de um precipício, poderia ter feito qualquer coisa. Mas ao contrário do que muita gente pensou, ele foi e continuou a lutar. Ele levou basicamente um bom pedaço do povo filisteu junto com ele no túmulo, seguindo ainda o critério de Deus de ele ser um protetor, um guardião, um líder de Israel. Isso não foi a maior prova de força dele, não foi literalmente ter derrubado o templo, não. A maior prova de força, na minha humilde opinião, que é falha, eu admito que é falha, e eu já cometi muitos erros por causa disso, admito isso também publicamente, foi que ele simplesmente reconheceu seu erro e voltou atrás, como homem, como pessoa e como líder de Israel. Ele não foi o maior exemplo de fé, admito isso, mas ele também foi o maior exemplo de o que a gente nunca deve fazer quando estamos tentando fazer uma caminhada com Deus. Ficamos por aqui, agora vamos para o nosso pedido de oração e agradecimentos. Eu agradeço a Deus pela semana, apesar de hoje ter sido uma loucura de dia. Eu agradeço por todas as coisas que eu consegui fazer e também eu peço a Deus que a gente tenha um sábado abençoado. Você tem um pedido de oração e agradecimento? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir o vídeo. A gente se vê na próxima sexta-feira. Tchau!